Não tem um. Ah, tá aqui. Essa aula vai ser para explicar, entre outras coisas, para explicar por que aquela fórmula de derivação com expoente racional funciona. De fato, aquela fórmula é a derivada na forma de raiz. Porque essa expressão aqui, ó, você observa que a raiz enésima de x elevado a m, ela está definida em situações mais gerais do que x elevado a m sobre n. Raiz enésima de x elevado a m está definida, dependendo do m e do m, inclusive para x negativo. Agora, x elevado a m sobre n só está definido para x positivo. E quando eu gero potência com expoente racional, é porque a potência com expoente racional está definida para x positivo, que valem as propriedades de potência. Tá certo? A definição, para ser possível, tá, para independer desse expoente aqui, tá certo? Exige que o x seja positivo e a validade das propriedades, quais são elas? Produto de potência de mesma base, quociente de potência de mesma base e potência de potência, exigem que o x seja positivo. Mas a raiz enésima de x elevado a m, ela está definida em situações mais gerais, tá certo? Se o n é ímpar, tá? Essa raiz enésima está definida qualquer que seja o x real. Se o n é par e o m é ímpar, aí ela só está definida para x não negativo, tá? Agora, se o m é inteiro, veja bem, se o m é inteiro, não está definida para x igual a zero. Então, tem algumas restrições aqui, mas se o n e o m são, tá? Se o n é ímpar e o m é natural, tá? E o m é natural, isso está definido para todo x real, tá certo? Agora, se o n, foi o que eu disse, se o n é natural, né, ímpar, e o m é natural, está definido para todo x real. Agora, se o m é inteiro, está definido para x diferente de zero. Mas o importante que você tem que observar é a seguinte proposição geral, que aí encerra tudo. Primeiro, antes disso, eu quero começar explicando a necessidade de você estudar esses casos, tá? Basta você considerar essa função aqui, ó. Seja f de x igual a, por exemplo, raiz cúbica de x menos 2, x2 menos 5x, tá certo? Vamos pegar raiz cúbica de x2 menos 5. Deixa eu pensar o primeiro caso. Vamos pegar raiz quarta de x2 menos 5x a terceira. Vou pegar essa daqui. Tá certo? Essa função, quem é o domínio dessa função? Tá certo? Raiz quarta de x2 menos 5x, tudo isso a terceira. O domínio dessa função é o conjunto formado por cada x real, tal que x2 menos 5x é maior que ou igual a zero. x2 menos 5x não pode ser negativo, certo? x2 menos 5x é o quê? Maior que ou igual a zero. Que é igual à união de dois intervalos. Onde é que isso é maior que ou igual a zero? Até a raiz menos 5, até a raiz 0 e da raiz 5 em diante, certo? Então isso aqui é um intervalo menos infinito. 0, fechado, certo?
união com intervalo fechado 5 mais infinito. Esse é o domínio da função f. Está ligado aqui, não tá? Verdinho, pronto. Esse é o domínio da função f, ok? Agora faça uma brincadeira aqui. Seja g de x igual a... Multiplique o expoente por 2 aqui, o expoente por 2 aqui. Desculpe, o índice por 2 e o expoente por 2. Então eu crio a função g de x igual a quê? Raiz oitava de quem? De x2 menos 5x a sexta. E quando eu crio essa função, o domínio da g, quem é? Os reais. Por quê? Porque para todo x real, x2 menos 5x, a sexta é um número maior que ou igual a zero. Então está no domínio da raiz oitava. Então você observe que essas funções, elas são distintas, né? Então essas funções, elas são distintas, porque elas têm o quê? Domínios distintos. E muito embora as duas coincidam no domínio da f, tá certo? Você veja que f de x, observe que f de x é igual a g de x, qualquer que seja x no domínio da f, que é onde x2 menos 5x é maior que ou igual a zero, tá certo? Isso vem do fato, tá? Observe, ó, você tem que observar essa diferença e tem que observar que a propriedade que mantém a raiz enésima, quando eu multiplico o índice da raiz e o expoente do argumento por mesmo número, tá? Por um mesmo número positivo, o mesmo número natural, o mesmo número natural não nulo, essa propriedade requer que a base seja positiva. A propriedade é essa, ó. Raiz enésima de x é igual a raiz n vezes p de x elevado a m vezes p, mas isso... Assim, tem um m aqui, tá? Raiz enésima de x elevado a m é isso aqui, mas é isso aqui. Qualquer que seja o x positivo, tá certo? Quaisquer que sejam n e p naturais não nulos e qualquer que seja o m inteiro. A propriedade é essa. Essa propriedade é demonstrada para x positivo, tá? Então, nada disso. E isso aqui fica mais evidente, quando eu olho a seguinte situação, ó. Tá? Quando eu olho a seguinte situação, seja f de x igual a, vou pegar a raiz cúbica de x2 menos 4, pegar a raiz cúbica de x2 menos 4 ao quadrado. Ou então pegar a raiz cúbica de x2 menos 8 ao quadrado, não. Pegar a raiz cúbica, fica mais fácil assim, raiz cúbica de x2 menos 1 à quinta. Um exemplo mais simples. Quem é aqui o domínio da f? Quem é? Os reais. Quem é o do... vamos pegar, seja g de x igual a raiz sexta de x2 menos 1 à décima. Como foi que eu passei daqui para cá? Como foi? Tudo por 2, né? Tá certo? Quem é o domínio da g? Quem é? Reais. Mas não são as mesmas, as funções não são iguais. Basta observar o seguinte, quem é f de 0? Me diga.
em f de 0. Ó, calcule f de 0. É menos 1, porque fica a raiz cúbica de menos 1 a quinta. Menos 1 a quinta é menos 1, raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Agora, quem é g de 0? 1. Quanto? É 1. Ó, isso reforça ainda mais isso aqui, essa propriedade. Tá? Potência com expoente racional está definida para x positivo. Tá? E por força maior, as propriedades são válidas para a base, né? Quando eu falo x, a base positiva. Certo? Não use as fórmulas, e essa fórmula aqui, que inclusive permite a definição de potência com expoente racional, ó, olha a exigência. Tá aqui, deixa eu ver isso aqui. Tá? Tá bom? Então, quando você está tratando com potência com expoente racional, tá? A base é supostamente positiva, para que sejam válidas as propriedades. E essa propriedade aqui, que permite tudo isso, olha a restrição. Tá? Você vê aqui, ó. Mas é errado usar aquele abuso da posição? Não, agora eu vou explicar por que aquilo funciona. Na realidade, o que funciona é uma outra coisa. É o que eu falei. Quando você olha para isso aqui, tá, embora esta propriedade requeira, né, que x seja positivo, para ter a sua veracidade, está aqui, a expressão raiz enésima de x elevado a m, dependendo da paridade dos inteiros, tá? Ela está definida, inclusive, para x negativo, em algumas situações. Se o n é ímpar, está definido para todo x real, desde que o m seja natural, não nulo, tá bom? Se o m é negativo, se o m é um natural, é um inteiro negativo, por exemplo, está definido para todo x real diferente de zero, se o n é ímpar. A única restrição aqui na definição, além dessa, né, que eu falei do zero, é se o n é par e o m é ímpar. Aí está definido só para x maior que ou igual a zero, no caso que o m é positivo. Tá? No caso que o m é negativo, está definido para todo x positivo. Vocês entenderam isso? Tá? Quando o n é par e o m é ímpar. Quando o n é par e o m é ímpar, se o m é ímpar, mas é inteiro, tá? N é par e m é ímpar. E o caso que os dois são pares? E o caso que os dois são pares está definido para todo x real. Porque se os dois são... Se está definido para todo x real, desde que o m não seja o quê? Não seja negativo ou zero, né? Porque não está definido zero elevado a zero, tá? Aí você tem só tira o zero, só tem o problema de tirar o zero, tá? Não pode aparecer, gente, é zero elevado a m com m negativo ou m igual a zero, tá certo? Isso não pode acontecer. Zero elevado a zero, não há definição para isso em matemática. Agora, por que aquela fórmula de derivação funciona, aquela que eu escrevo com expoente racional e derivo, né? Que pode tornar mais simples a derivação. Tá? Por que funciona? Mas só funciona se um dos termos é ímpar. É por causa da seguinte proposição. Então vocês veem a problemática aí, tá certo? Quando eu aplico isso aqui, tá? Não necessariamente eu tenho a igualdade se eu considero o x como um número real qualquer, desde que seja possível. Tem uma restrição aí, tá certo? Igualdade é para x positivo. Agora você observa a seguinte proposição. Essa proposição é que diz tudo. Tá? A proposição que vou colocar aqui é a seguinte. É ela que garante que você pode manipular a derivada daquele jeito. Tá certo? Colocando o expoente racional. Proposição. Sejam
N natural não nulo. A raiz n-ésima só está definida para N natural não nulo. Ela vai dar raiz 1ésima até, mas o N precisa ser natural não nulo. N natural não nulo. M inteiro. Com M diferente de N. Porque se o M for N, você já sabe o que é que acontece. Ou é a função, aqui é a função raiz. Bem, acontece o quê? Claro, seja o M com M diferente de N e F, a função dada por f de x igual a raiz n-ésima de x elevado a m. Se o n for igual a m, aí morreu, porque você sabe quem é a função. Ou é x ou é módulo de x. E aí não tem o que se falar mais, tá? Tudo já foi feito. O negócio é se o m for diferente de n. Então a proposição é o seguinte, ó. Se n ou m é ímpar, então f, o óbvio, né? O óbvio que já sai pela regra da cadeia. Então f é diferenciável em domínio de f tirando zero, com certeza tirando zero pela regra da cadeia, e a derivada de f em x é m sobre n vezes a raiz n-ésima de x elevado a m menos n. É bem facinho a forma. Qualquer que seja x pertencente a quem? Ao domínio de f menos a. Tá certo? Se n ou m é ímpar. Se um deles é ímpar. Tá? A fórmula é essa, a derivação. Qual é o contrário disso aqui? Qual é? Os dois são pares. Se n, aí é a conjunção, certo? Se n e m são pares, então você tem o seguinte: f é também diferenciável em domínio de f tirando zero, tá bom? Domínio de f tirando zero. E a derivada de f em x é igual, vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Tá? A derivada de f em x, é igual a quê? É igual a m sobre n vezes a raiz n-ésima de x elevado a m menos n, se o x é positivo e é menos, é aqui que está o problema, m sobre n vezes raiz n-ésima de x elevado a m sobre n, se o x é negativo. Tá? Eis porque que para a fórmula valer, o procedimento ser verdadeiro, é preciso que um deles seja ímpar. Tá? E aí você tem que eu falei. Tá? Porque, tá? Se você conseguir mostrar isso, beleza. Tá? Entendeu? Veja a fórmula, a prova disso. A prova disso. Vamos dividir nos seguintes casos. Se n é ímpar, se o n é ímpar,